Sou Ana Cláudia Matos Cruz, acadêmica de Pedagogia da UEMS, Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. A minha linha de pesquisa é a contação de histórias como prática pedagógica na pré-escola. O contar histórias é um momento extremamente rico e significativo em sala de aula. As crianças têm um contato agradável com os livros e também desenvolvem sua própria linguagem. A prática pedagógica ela nos remete, como pedagogo, à responsabilidade de trabalhar em conjunto o conhecimento, seja aprimorando aprendizagens significativas para as crianças, seja de outra forma. E isso é contribuir para a formação de um sujeito crítico e atuante na sociedade, e também fazer com que essas crianças elas compreendam o sentido das coisas pelo lúdico, utilizar a literatura como recurso metodológico. É uma ferramenta valiosa que estimula a criatividade, a imaginação, como também a oralidade das crianças, e isso faz com que facilita no desenvolvimento da linguagem oral, da linguagem escrita e também da linguagem visual. Na fase de 0 a 5 anos, chamada primeira infância, é quando essas crianças elas vão querendo saber o porquê das coisas. Por que isso? Por que aquilo? Enfim. A história ela oferece meios que elas possam desenvolver as suas capacidades, buscando soluções para suas dúvidas diárias. E para que isso aconteça com excelência, o professor ele deve narrar as histórias com o coração, doando o que ele tem de melhor, se entregar com prazer e boa vontade. Assim ele, o professor, ele vai obter bons resultados no aprendizado das crianças, pois é um momento mágico que nos convidam a refletir ao comportamento e ações dessas crianças. Assim, a arte de contar histórias geralmente vem de uma geração para outra, são tradições vivenciadas pelas crianças desde que estão dentro da barriga da mãe em formação do seu eu com o mundo. Por isso a narrativa ela deve ser enriquecida e diversificada. No momento da preparação das histórias que serão narradas, é muito importante saber quais palavras e expressões são consideradas mais relevantes. Procurar explorar o diálogo, dar às crianças autonomia para sua interpretação, descobertas, tudo isso contribui para a aprendizagem. É um processo de autoconhecimento e o contar histórias tem que ser capaz de encantar. Geralmente nesta fase a história preferida é a história da sua vida. A criança ela adora ouvir como foi que ela nasceu, ou fatos que aconteceram com ela ou com pessoas da sua família. Elas gostam de contar os momentos vividos em um final de semana com a família, vizinhos, fatos que acontecem no seu cotidiano. A partir daí elas vão formando uma bagagem comunicativa. Esse momento do contar histórias é recebida com muito entusiasmo pelas crianças. Então, assim, tem que ir deixando espaços para elas se envolverem, buscar estratégias é de grande importância, pois o ser humano adulto ele está sempre em busca de algo novo. E com a criança não é diferente, elas querem ser desafiadas a todo momento. Nesse sentido, cabe ao professor oportunizar a cada um deles maior comunicação, e a contação de histórias é uma alternativa positiva para que isso aconteça. O bom contador de histórias, ele não pode ter pressa de concluir a história. As fábulas, desenhos, filmes são produtos culturais que enriquecem as crianças e também o repertório do professor. As diretrizes curriculares nos apresentam diversas possibilidades do professor integrar a literatura em sua aula e garantir a aprendizagem das crianças em diversas linguagens, faz com que amplie seus conhecimentos e competências para a vivência de mundo. Então a metodologia, na verdade, é a busca do conhecimento e tem por finalidade encontrar o caminho certo para alcançar os objetivos de forma bastante significativa. Essa pesquisa ela contribuiu para a obtenção de dados, fez compreender, além de possibilitar o contato com a realidade da contação de histórias. A pesquisa dá sentido ao contexto da ação pedagógica, onde o professor entrevistado contou alguns acontecimentos na sua trajetória como atuante da educação infantil. Foram desenvolvidas entrevistas com 2 professoras que receberam o nome de Pérola e Cristal.
elas narraram sua experiência em sala de aula com o contar histórias, relatar acontecimentos na sua trajetória como atuante da educação infantil, colaboraram com as narrativas de suas experiências de sala de aula. Toda entrevista ela foi gravada as falas e depois foram transcritas. As professoras Pérola e Cristal relatam que ouvi-la e contá-las tem inúmeros significados, que a capacidade de ouvir o outro está ligada à construção de identidade e de cuidados afetivos. Está explícito na educação infantil e inserido na didática do docente. Então, a participação do professor na contação de história não é apenas chegar e ler a história, tem que saber fazer uso das expressões, gestos utilizados, tem que conseguir imitar os animais, tem que fazer o uso adequado das onomatopeias e tudo isso de forma bastante harmoniosa, fazer com que esses momentos sejam de encantamento, assim favorece e enriquecerá a leitura de mundo. Para ambas, né, tanto para Pérola como para Cristal, a contação de história é uma prática que contribui tanto para o processo de aprendizagem como para a formação de crianças para a leitura. Elas avaliam as crianças dentro do universo maravilhoso que é o faz de conta, que é marcada pelo brincar, onde as crianças criam possibilidade de serem protagonistas de suas brincadeiras. Então, toda leitura deve ser trabalhada de forma diferenciada e também diariamente, transformando esses momentos em momentos agradáveis. É através da leitura que a criança sente, que ela vive suas emoções, que ela se descobre. E a contação de história não precisa ficar restrita apenas da leitura de livros. Podemos e devemos usar outros recursos, como, por exemplo, a mímica, as cores, histórias e brincadeiras cantadas, teatros de sombras, dedoches, fantoches, brincadeiras de rodas, ou seja, o campo de materiais que pode ser usado é muito amplo. Acredita-se, né, que a educação é um trabalho em conjunto, que acontece a partir das contribuições da família, da escola, também da sociedade, ou seja, esse conjunto é muito importante para a formação da criança. É um trabalho que acontece com o intuito de desenvolver a socialização da criança para que ela se familiarize com a leitura e escrita. Estas são algumas das minhas considerações, né, da minha pesquisa. Eu utilizei como base um pouco dessa pesquisa como base para esta apresentação. Assim termino aqui minha fala. Muito obrigada.